Se você é uma daquelas pessoas que adora fazer caminhada para manter a saúde em dia, você provavelmente iria dizer que eu estou louco caso eu falasse para você que eu pretendo caminhar do Rio de Janeiro até Angola. Isso porque seria impossível, já que não tem uma conexão terrestre entre as Américas e a África. Mesmo se a gente considerar que atravessar o Estreito de Bering seja parte da caminhada, qualquer um que já viu um mapa do planeta Terra sabe que para realizar essa proeza seria necessário percorrer toda a América Central, toda a América do Norte, atravessar o Estreito de Bering, depois atravessar toda a Ásia e o Oriente Médio, para até que enfim chegar na África. Isso daria simplesmente uma distância de mais de 30.500 km que você teria que fazer a pé. Ou seja, com uma velocidade ali de mais ou menos uns 5 km por hora, você demoraria apenas 250 dias ininterruptos. Mas e se eu te contasse que tem alguém que consegue fazer isso sem nenhuma dificuldade? A família desse cara não só fazia frequentemente, como também muito mais rápido. Eles podiam tomar café no Brasil e depois sair para jantar na África. Quer saber quem são eles? Sinognathos! Pois é. O que eu não contei pra vocês é que esses mocinhos têm um truque na manga. Eles são muito velhos. Tão velhos que a espécie deles nem existe mais. Estamos falando de centenas de milhões de anos numa época quando a Terra era muito diferente do que ela é hoje. Isso porque, apesar deles parecerem estáticos, os continentes estão em constante movimento, inclusive agora, só que eles são muito devagares. Na verdade, a crosta terrestre é composta de vários enormes pedaços rochosos, que são chamados de placas tectônicas, como um verdadeiro mosaico. E são essas placas que se movimentam. Então os continentes nada mais são do que porções dessas placas tectônicas que estão acima do nível do mar. E a movimentação dessas placas recebe o nome de deriva continental, que é um conceito proposto por Alfred Wegener lá em 1912 e faz parte hoje da teoria da tectônica de placas, que é muito aceita pela comunidade científica. E pensando nisso, talvez você já tenha ouvido falar alguma coisa do tipo: a América do Sul se afasta alguns centímetros da África todos os anos. Isso se explica pela tectônica de placas, uma vez que a placa sul-americana e a placa africana estão se afastando uma da outra, o que a gente chama de um limite divergente. Se você for mais espertinho, já deve ter pensado que, bom, se elas estão se afastando, significa que um dia elas estiveram bem próximas. E além de estar corretíssimo, eu ouso dizer que elas estavam tão próximas que existia uma conexão continental entre a América do Sul e a África, e formava um supercontinente. Na verdade, há cerca de 300 milhões de anos, praticamente toda a porção terrestre do planeta era composta de apenas um supercontinente, a Pangeia. Já ouviu falar? Por conta da movimentação dessas placas, se distanciando e aproximando uma das outras por milhões e milhões de anos, a Pangeia foi quebrada em dois supercontinentes menores, a Laurásia, que é composta pelo território que hoje compõe a Ásia, Europa, América do Norte e o Japão, e a Gondwana, que hoje seria a América do Sul, a África Antártica, Austrália, Madagascar, Índia e alguns outros países insulares. Agora lembra lá da história dos Sinognathos e da conexão que eu tinha comentado antes? Então, agora parece que ficou bem óbvio o encaixe perfeito dos dois continentes, não é? Tá bom, mas e aí? Por que toda essa história é importante pra mim que sou biólogo? Bom, pra responder essa pergunta eu vou trazer uma frase do biogeógrafo Leon Croizat. A Terra e a vida evoluem em conjunto. Pode parecer uma coisa simples, mas essas palavras invocam a ideia de que a história da Terra está intimamente relacionada com os padrões de distribuição dos seres vivos que a gente observa hoje. Em outras palavras, as dinâmicas geológicas são um fator chave para entendermos o porquê de uma espécie estar presente num lugar, mas não em outro. E para entender de vez tudo isso, vamos ver como funciona na prática. Vamos utilizar exemplos de padrões que foram potencialmente gerados pela fragmentação do supercontinente Gondwana. Antes de tudo, vamos estabelecer o que é um padrão de distribuição na biogeografia. Na verdade é bem intuitivo. Em termos simples, significa observar o máximo de lugares possível onde existem populações de determinada espécie, e a partir disso, inferir hipóteses que explicariam esse padrão por meio de processos evolutivos, ecológicos e geológicos. Por exemplo, dá uma olhadinha nesse mapa aqui. Os pontos representam todos os lugares no planeta onde existem populações naturais, confirmadas, de plantas do gênero Nothofagus. Dá pra ver aqui que elas existem no sul da América do Sul, no sul da Austrália e na Nova Zelândia. 3 regiões muito distantes uma das outras, separadas inclusive pelo Oceano Pacífico, então pode-se dizer que o padrão é caracterizado por disjunções transpacíficas. Agora pensa comigo, como será que os ancestrais dessas plantas atravessaram o oceano todo e colonizaram esses lugares tão distantes? Bom, eu acho que nadando não foi, né? Ou será que foi?
Uma das hipóteses para explicar esse padrão seria a dispersão a longas distâncias, ou seja, as sementes dessas plantas teriam atravessado de alguma maneira o oceano em balsas biológicas, para chegar à Nova Zelândia, por exemplo. E essas hipóteses foram corroboradas, inclusive, pela análise molecular da idade desses táxons. Por outro lado, a hipótese clássica que explicaria essas disjunções se dá por meio da vicariância gondwânica. Esse termo é muito usado na biogeografia para eventos de especiação que ocorrem quando ocorre a fragmentação de um habitat, separando populações e gerando novas espécies. No caso de odontofagos, se a gente voltar no tempo lá para a época da Gondwana, repare o que acontece com os locais que encontramos essas plantas hoje. Pois é, nesse período esses locais estavam muito próximos, o suficiente para que pudesse ocorrer dispersão das sementes e o aumento da distribuição do gênero. Quando ocorreram os eventos de vicariância, ou seja, quando a Gondwana se fragmentou, a população foi isolada na conformação próxima do que a gente encontra hoje. Agora, esse tipo de padrão disjuntivo não se restringe apenas às plantas. Vários grupos de animais também apresentam distribuições que remetem muito a vicariâncias do tempo da Gondwana. As ratitas, por exemplo, são um grupo muito antigo de aves que é composto atualmente principalmente pelas emas, avestruzes, casuares e kiwis. Por muito tempo, acreditou-se que esse grupo teria um ancestral comum gondwânico que se especiou por conta das vicariâncias sofridas que a gente já comentou. Isso porque, se a gente olhar para a distribuição das espécies viventes hoje em dia, dá para ver uma série de disjunções intercontinentais, apenas em continentes que compunham a Gondwana no passado, sem nenhum representante asiático, por exemplo, e como as ratitas são aves que não voam, com exceção dos tínamos, elas não seriam capazes de atravessar barreiras intercontinentais como os oceanos, logo teriam se diversificado a partir da vicariância da separação dos continentes. Ah, então pronto, mistério resolvido, né? Só que não. Com o avanço das técnicas de extração de DNA fóssil, foi possível inferir filogenias moleculares datadas do grupo das ratitas, e a partir delas os cientistas descobriram que provavelmente a origem e diversificação das ratitas não ocorreu somente por vicariância, já que os clados se originaram muito depois que a separação do supercontinente. Isso indica que provavelmente os ancestrais das ratitas eram capazes de voar, e as linhagens foram perdendo essa capacidade várias vezes ao longo da evolução. Então a maior diversificação teria ocorrido após a quebra do supercontinente. Deu para perceber, então, que a análise temporal é crucial para tentar explicar um padrão de distribuição. Não se convenceu ainda? Então vamos ver mais um exemplo. Esses três primatas fazem parte de uma mesma linhagem ancestral, sendo que o gênero Loris ocorre na Índia, Gálago na África e os lêmures em Madagascar. Se lembrarmos do mapa da Gondwana, dá pra ver que os três hábitats estavam muito próximos na época, o que sugere fortemente que o padrão atual se originou das vicariâncias da Gondwana. Mas, como você já deve imaginar, as coisas nem sempre são o que parecem. Fazendo uma análise temporal, observou-se que os lêmures se divergiram há cerca de 62 milhões de anos atrás, e os Loris e Gálago há 55 milhões, ou seja, muito depois da fragmentação da Gondwana. Esses são apenas alguns exemplos que ilustram bem os esforços de estudo acerca da história natural do planeta Terra e da vida que nele habita. Se você se interessou pelo assunto e quer se aprofundar um pouquinho mais, todas as referências utilizadas nesse vídeo estão disponíveis na descrição. Muito obrigado por assistir até aqui e bons estudos!